E o tema que ele vai nos falar hoje é: confie no poder salvador de Jeová. Vamos dar atenção ao nosso irmão. Muito bem, a gente vai, apesar de já ter cantado o cântico sugerido, que é o 44, que é uma oração do servo aflito. Esse cântico é muito apropriado porque a gente está vivendo numa época muito tumultuada, muito difícil. A Bíblia chama de últimos dias, mas a gente já pode dizer o seguinte, que a gente vive nos momentos finais dos últimos dias. Então, cada dia que passa está ficando mais turbulento, mais aflitivo, mais difícil de se viver nesse sistema. E a dificuldade é que os problemas geram no cristão alguns eventos em cascata. E se a gente está vivendo nos momentos finais dos últimos dias, é natural que nessa ocasião agora, nessa situação, a gente precise mais ainda confiar em Jeová. Mas mudando um pouco o foco. Como assim mudando um pouco o foco? Nós precisamos confiar a partir de agora que nós já fizemos a nossa parte e Jeová vai nos salvar. E que Ele tem capacidade para isso. E Ele tem desejo de nos salvar. Por quê? Porque os efeitos em cascata a gente pode alistar ao longo, Por exemplo, guerras, poluição, crime, violência. Mas isso o que faz com as pessoas aí fora, apesar da consciência estar cauterizada? Ainda assim, choca. E alguns sofrem traumas emocionais no passado, mas hoje, quando a gente liga uma TV, não tem como não sentir a dor por aquele que a gente nem conhece do outro lado. A gente sente essa dor. E o que isso faz com o cristão? Problema de saúde, doença, idade avançada, dificuldade financeira, desemprego, estabilidade econômica. Se eu começar a falar aqui, o que gera na gente? Gera tristeza. Essa tristeza faz com que a gente perca a alegria. Se a gente perde a alegria, a gente perde paz mental, sossego mental. Se eu perco a minha paz mental, eu começo a ter aquilo que a Bíblia chama de ansiedade geral. Ansiedade por ausência de alegria. E essa ansiedade, quando ela é muita, a gente acaba sofrendo de uma doença que a gente pode dizer que é a doença do século, chamada-se depressão. Hoje, crianças de menos de 5 anos de idade já foram diagnosticadas com depressão. Mas o que uma criança de 5 anos viveu? Ela está vivenciando aquilo que os pais estão passando. E a gente, como cristão, embora tenhamos uma esperança firme e fundada, a gente vivencia o que as pessoas estão passando. Mesmo que elas não estejam tão próximas de nós. E Satanás sabe disso, que se ele tirar do cristão a alegria, ele tira primeiro a alegria. O restante é em cascata. E para voltar, você sair de uma depressão, voltar para a ansiedade, voltar a ter paz e voltar a ter alegria, meus irmãos, a luta é muito grande. Não é fácil. Tanto que não é fácil que a gente tem que aprender o seguinte, que a gente tem que aprender a confiar em Jeová, mas entender que Ele, só Ele tem o poder de nos salvar. Mas que a gente tem que preocupar com Ele. Por exemplo, todo mundo aqui, aqueles que têm filhos, lembra, ou que não tiveram filhos, mas que brincaram disso, aquela brincadeira que a gente coloca o filho da gente numa mesa ou num anteparo mais alto e vira para ele e fala assim, vem. Aí ele vem correndo, pula, a gente segura o menino no ar. É uma brincadeira. Mas ali tem 2 pontos para a gente observar. O jovenzinho está rindo porque seu pai já deve ter feito com você. Por quê? O primeiro ponto é o seguinte, é o pai. Ele tem que estar preparado, não tem? Às vezes ele põe o pé para trás, ele se posiciona. Por quê? Porque ele não pode, de maneira alguma, deixar o menino cair. Então ele se prepara, ele se posiciona e ele tem a capacidade de segurá-lo. E o menino ele tem que confiar tanto no pai,
que ele tem que correr. E a hora que ele chegar na beirada do anteparo, que ele vê o chão, ele não pode enxergar o chão, ele tem que enxergar quem? O pai. Então pensa nisso. Será que hoje eu estou enxergando Jeová como esse pai? Como é que a gente pode saber? Vamos ver exemplos lá do passado. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a estudar, a meditar na Bíblia, os exemplos dos personagens lá no passado nos aproximam de Jeová. E aproximando de Jeová, a gente aproxima a nossa amizade de Jeová. E se a gente aproxima a nossa amizade com Jeová, a gente tem paz, alegria, mesmo diante de tribulação e dificuldade. E o modo pelo qual eu reajo às minhas dificuldades mostra o tanto de fé e de confiança que eu tenho. Então, pensando nisso, vamos olhar alguns exemplos. Por exemplo, vamos começar com um exemplo lá no passado, que é um exemplo que todo mundo conhece, que foi Noé. Quando eu falo Noé, todo mundo na mente inconsciente já vem arca. Mas será que qual que era a incumbência de Noé? De fato, foi construir uma arca. Um caixote com determinadas medidas para salvar ele, a família e quem o escutasse. Agora, se ponha primeiro, para a gente entender a confiança que tem que ter no poder de Jeová, na situação de Noé. Você tinha que sair, e aqui a gente conhece Belo Horizonte, então você tinha que sair daqui e lá em Nova Lima buscar madeira. Saiu daqui andando, chegou lá, corta essa madeira, traz de lá para cá, começa a montar. Isso todo santo dia. E Noé sentia vontade de pregar, porque ele queria. Nosso coração é assim. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua que ela não é cristã, mas ela é tão boa que a gente quer pregar para ela e quer fazer que ela tenha aquela esperança que a gente tem. Ele sentiu isso lá no passado. Ele queria que outras pessoas acreditassem nele, em Jeová. Aí ele falou para as pessoas. O que ele recebeu de volta? Escárnio, deboche, risada. Diferente de nós hoje, quando a gente bate na porta de uma pessoa e fala que vai acontecer um Armagedon, uma coisa que ninguém nunca viu, que a gente vai passar por uma grande tribulação, algo que ninguém nunca viu. A mesma situação. Você fica desanimado? Fica. Agora pense, Noé, ele também provavelmente ficou desanimado várias vezes. Não só de pregar, mas de ter que ir lá em Nova Lima buscar madeira. Ele fez isso por mais de 40 anos. Não foi 40 dias, foi 40 anos. Agora você imagina como é que ele tem que confiar em Jeová. Porque a primeira madeira que ele fez a carpintaria e colocou lá, até a última, será que elas tinham a mesma idade? Não. A primeira que ele colocou lá embaixo, as madeiras que a gente pega para o nosso telhado, ela fica exposta ao sol, ela desidrata e murcha. Imagine a arca lá embaixo, a primeira madeira que ele pregou. Será que não deve ter passado na cabeça dele assim, vai vazar. Vai vazar. Ali ele já confiava em Jeová. Jeová mandou fazer certas coisas, cobrir com betume. Mas provavelmente algumas coisas perturbavam Noé. Ele era um ser humano, mas ele confiou em Jeová. Ele confiou tanto que quando a arca provavelmente boiou, você imagina a sensação dele. Agora olha como é que Jeová sabe. Jeová, o que ele fez com a porta da arca? Lacrou, fechou. Por que ele fechou? Porque no último momento, a emoção dele poderia fazer com que ele colocasse alguém para dentro que não merecia. Isso serve para a gente pensar que talvez durante a grande tribulação e no Armagedon, talvez Jeová vai lacrar a porta da nossa arca. De todos os jeitos. Mas ele confiou que Jeová o salvaria e a gente sabe o resto do relato. Noé que mesmo com desânimo e dificuldade, ele confiou no poder de Jeová. Vamos pensar, Noé conversou com Jeová, concorda? Teve orientações dele. Agora, existe pessoas até talvez sentadas aqui hoje nesse salão, que ninguém pregou, que ninguém falou de Jeová no sentido direto, mas ele só
escutou falar de Jeová. Lá no passado tinha um povo que eram os gibeonitas. Eles sabiam da fama do povo de Jeová, o que Jeová tinha feito pelos israelitas no deserto, tinha feito com o Mar Vermelho. Eles escutaram isso tudo, mas nunca tinham tido contato com Jeová. No entanto, eles depositaram tanta fé nisso que eles tentaram fazer um acordo com Josué para que Israel não lutasse com os gibeonitas. Então, a fé deles em Jeová não foi pelo que eles viram, só porque eles escutaram. E eles confiaram que Jeová podia salvar aquele povo e eles queriam estar no meio daquele povo. Isso acontece com os estudantes hoje. Eles não viram o Mar Vermelho abrindo. Eles não viram nada, eles não viram uma coluna de fogo, eles não viram nada. Eles só escutaram e só de ter escutado exerceram fé e confiaram que poderiam ser salvos. E aí fora tem muitas pessoas como essas ainda, que escutam, mas sabem que o Deus verdadeiro é Jeová e que a gente pode confiar nele. Agora, pense num outro exemplo. E esse está fresco na cabeça de todos nós. Por quê? Porque esse personagem ele foi alvo da série de congressos que a gente passou iniciando em 2016, que foi Ezequias. Lembra do filme Sempre Confie em Jeová? Foi o primeiro filme que nós tivemos. E como o filme ainda está aqui na mente, vamos relembrar o seguinte, usando Ezequias, que para mim é o maior exemplo, como personagem de confiança em Jeová. Ezequias ele viveu numa época, em 732 a.C., e que a cidade dele, Jerusalém, estava para ser cercada pelo rei da Síria, Senaqueribe. E o poderio militar de Senaqueribe era fora do normal. Tanto que ele vinha conquistando cidade após cidade. Agora, você imagina você na pele de Ezequias, e você hoje escuta: o rei Senaqueribe tomou tal cidade. Passa mais um ano. O rei Senaqueribe botou abaixo outra cidade. Passa mais um ano. Passou 8 anos ele escutando isso. 8 anos. Até que ele escutou que o Senaqueribe ia dirigir atenção para quem? Para ele. E o dia que ele escutou isso, ainda passou mais 8 anos. Imagine a cabeça dele durante esses 8 anos. Ele não diminuiu o passo. Correto? Mas chegou um dado momento em que essa aflição subiu porque ficou iminente essa invasão. Então nós vamos... Abra sua Bíblia aí agora, por favor, em 2 Reis. Nós vamos acompanhando alguns relatos aqui e vamos raciocinando neles. 2 Reis, o capítulo que a gente vai ver, se a gente começar no 18, a gente vai ver o que aconteceu, narra a história no passado, né? Mas principalmente narra o momento em que Senaqueribe tripudia de Jeová. Fala quem é Jeová. Pergunta para os servos de Ezequias se é esse Jeová que ele confia e deposita confiança. Quando a gente vira a página da Bíblia, aí no capítulo 19, a gente vê aquilo que Isaías, que viveu também na época, disse para Ezequias. Olha o que ele disse assim, olha, capítulo 19, versículo 5. Diz assim: então os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E aí Isaías disse: isso é o que deve dizer ao seu senhor Ezequias. Assim diz Jeová: não tenha medo. Pensa nessas 3 palavrinhas aqui, meus irmãos. Não tenha medo. Por quê? Por causa das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os ajudantes do rei da Síria lançaram contra mim. Pois eu mesmo, pois porei na mente dele um pensamento, e ele ouvirá uma notícia e voltará para sua terra.
e eu vou fazer ele cair pela espada da sua própria terra. Olha que poder essas palavras. É Jeová falando para Ezequias assim, olha, não tenha medo. Nesse momento ele deu garantia para Ezequias que ia salvar ele. Mas antes disso teve muita aflição. Muita aflição. Mas ele deu essa garantia e ele dá essa garantia para nós hoje, quando a gente é leal com ele. Quando a gente é leal com Jeová, ele dá essa garantia, não tenha medo. Mas às vezes, por imperfeição, às vezes, a gente não presta atenção nessas palavras. Agora, não tenha medo de quê? Por que ele falou essas palavras com Ezequias? Ezequias, quando ele recebeu o último ultimato de Senaqueribe, porque Laquis, a cidade mais próxima, já tinha sido tomada, ele levou esse ultimato, né, em forma de carta, até o templo e fez essa oração para Jeová. Olha só a oração dele no 19:19. Ele diz assim, olha, mas, Ezequias dizendo, né? Ó Jeová, nosso Deus, por favor, salva-nos. Salva-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que somente tu, ó Jeová, és Deus. Qual que é o ponto aqui? Aqui quando diz que ele fez uma oração e pediu para salvar, será que estava errado? Lógico que não, nós queremos salvamento. E às vezes a gente só pensa nisso, na aflição, na dificuldade. Não é vergonha nenhuma a gente querer o nosso salvamento. Mas o ponto aqui é que essas 3 palavrinhas também aqui, olha, essas 5 palavrinhas, para que todos saibam, para que todos os reinos da terra saibam. Ezequias estava preocupado com o salvamento dele? Estava, mas ele estava preocupado primeiro com o quê? Com o nome de Jeová. Ele estava dizendo aqui, olha, para que todos saibam que o reino da terra pertence a ti, somente ti é o único Deus verdadeiro. Então, é como se eles falassem assim, olha, se a gente tiver que cair pela espada, a gente cai. Mas não deixa cair não, Jeová, para que as pessoas saibam que você é o Deus, o Senhor é o Deus verdadeiro. Isso é que ele disse na oração, ele não preocupou com ele. E é isso que a gente tem que aprender no final dos últimos dias. A gente tem que lembrar que apesar da gente querer o salvamento, a principal coisa que a gente tem que ter na mente é o nome de Jeová ser vindicado e principalmente respeitado em toda a terra. As pessoas têm que saber que existe um Deus. Isso é a parte principal da nossa adoração. E essa lealdade que ele teve, que a gente tem, aumenta e nos aproxima de Jeová. E ele devolve essa lealdade. Ele fala, não tenha medo. Não tenha medo. Então, pense você nessa situação que ele estava passando. A gente sabe o relato da história, não sabe? Numa só noite, um único anjo matou 185 mil assírios. Mas e se hoje eu virar para os irmãos e falar assim, olha, não tenha medo, calma. Será que você imagina que vai vir um anjo, que vai acontecer, isso vai ser iminente? Não. Para nós hoje, Jeová já avisou, não tenha medo, o fim está próximo. O seu sofrimento está próximo, o seu alívio vai chegar. Mas primeiro eu vou dar a conhecer. Mateus, no capítulo 14, diz que o Filho do Homem vai vir. E talvez vai trazer alguns sinais sobrenaturais. E a gente vai deixar de pregar o quê? Esperança, paz, e vai pregar o quê? Julgamento. E, meus irmãos, a grande tribulação está às portas. Mas será que você, nós estamos preparados para pregar julgamento? Pensa um quadro mental. Você chega na casa da pessoa hoje, oferece um estudo, oferece uma leitura, oferece vídeo, curso de Bíblia online, não é? Agora, você imagina você, está vendo o tempo, está lá fora, está escuro? Imagina que agora é 8 horas da manhã. Você está batendo na casa do seu vizinho, ou no campo. Bom dia. Não, bom dia, está de noite, está de noite. Não, mas é bom dia, né? Porque são 8 da manhã, né? Bom dia, tudo bem?
Você lembra aquele curso da Bíblia que eu oferecia para o senhor? Tem mais não. Você lembra aquelas revistas que vinham em série? Não tem mais. Lembra daquele livro ou do site que infelizmente está fora do ar agora? Não tem mais. Talvez o morador vai virar para você e falar assim, o que você veio fazer aqui então? Eu vim falar que infelizmente o senhor vai morrer. É nosso Deus mesmo. E eu não estou inventando essas palavras, não. Isso foi alvo de uma adoração matinal em Betel. Alguém chegando e dizendo, olha, você vai morrer. Imagine isso. Será que você está preparado para isso? E não acha que está longe. Porque o maior erro do cristão hoje, Satanás sabe disso, é botar na nossa cabeça que isso ainda vai levar muito tempo. E aí, muita tribulação em cima da nossa carne. Olha o que Ezequias ainda passou. Vira e olha o capítulo 20 aí. O tempo passou, e aí diz o versículo 1 do capítulo 20. Diz assim, olha, naqueles dias Ezequias ficou doente. Estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse, esse aqui é o mesmo Isaías que falou para ele não ter medo. Esse Isaías virou para ele e falou assim, olha, dê instruções ao da sua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Meus irmãos, quantos irmãos nossos escutam isso hoje? Por doença, escutam, olha, tratamento a gente fez de tudo, mas não tem jeito mais. Infelizmente é terminal, vai morrer. O que uma pessoa, quando escuta isso, ou um familiar faz? Isso aqui, ó, olha o versículo 2. Então ele virou o rosto para a parede e começou a orar a Jeová. Olha a oração dele, tenta entender o teor da oração dele. Ele diz assim, olha, eu te imploro, ó Jeová, por favor, lembra-te que eu tenho andado diante de ti fielmente e de pleno coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias começou a chorar muito. Não é isso que acontece com os nossos irmãos e conosco? Imagina essa situação, você está na cama e escuta que vai, infelizmente, não tem o que fazer. E você só tem que orar a Jeová, suplicar e chorar. Mas no caso de Ezequias, olha o que aconteceu com ele. O versículo 4 diz assim, olha, Isaías ainda não tinha chegado ao pátio central, quando recebeu a seguinte palavra de Jeová, volta e diga a Ezequias, o líder do meu povo, assim diz Jeová, teu Deus, Deus de Davi, seu antepassado, ouvi a tua oração, vi as suas lágrimas, por isso eu vou curar você. No terceiro dia você vai subir à casa de Jeová. Puxa, você imagina? Essa oração de Ezequias não deve ter sido uma oração pequena. Porque quando a gente fala aqui que ainda não tinha chegado o pátio central, não era como se eu dissesse para os irmãos aqui, não tinha chegado aqui na Pedro II. Não. Era longe o pátio central. Às vezes, da casa do rei até o pátio central, podia se gastar até 40 minutos. Então ele deve ter orado muito nesses 40 minutos, intensamente, chorado. Isaías teve que voltar e disse isso aqui para ele. Você imagina você numa cama de hospital, um ancião chega para você e fala assim, olha, Jeová falou para mim que não preocupa porque você não vai morrer. Você vai viver, ele vai te curar. Você sentiram um alívio aí, só de eu estar falando? Você imagina ele lá. Aí você traz para hoje, né? Será que isso Jeová não está fazendo conosco? Ele está fazendo. Quando os anciãos nos visitam e nos lembram da esperança que a gente tem de um reino, das bênçãos dele aqui na terra, ele está dizendo isso, não preocupa não, eu vou te curar. Alguns vão ter que passar pela morte, assim como Ezequias passou depois. Ele morreu. Depois de 15 anos, ele faleceu. Nós, às vezes, nós vamos morrer. Alguns vão precisar morrer. Mas a esperança inicial lá, não tenha medo,
está presa no coração e a gente confia no poder salvador de Jeová, é que a gente vai acordar de novo. Então, a forma pelo qual eu reajo a esses relatos me aproxima de Jeová. E a prova e o jeito que a gente reage hoje, as tribulações que a gente passa, também nos aproximam de Jeová. A gente não pode perder a alegria. Agora, a oração, porque Ezequias também, ele era imperfeito. Se a gente olhar o relato no capítulo 20, aí no finalzinho, e no 21, a gente vai ver o seguinte: chegou outras pessoas, outros reis de Babilônia para ter com ele. O que ele podia ter feito? Contado isso tudo. Não, ele foi levar para ver os tesouros de Jerusalém. Imagina, quantas vezes a gente não fez isso? Mas o ponto é que a gente tem que lembrar que lição que a gente tira, que Jeová ele tem o poder de salvar. Ele tem o desejo de salvar. Por isso que ele fala para a gente, olha, não tenha medo. Não tenha medo se você está doente ou se algum parente seu está doente. Não tenha medo se você está passando dificuldade agora. Não compare com outros irmãos, porque às vezes aquilo que me estressa, não estressa o outro. Às vezes o que o outro tem não me atende. Mas a gente tem a tendência, às vezes, de comparar. E é isso aqui que aconteceu com Ezequias depois. Agora, outra lição a gente tira? A oração. Esse é o único privilégio que ninguém pode tirar da gente. Você pode estar doente, você pode estar preso numa prisão de 1 metro por 1 metro. Você pode estar num leito, você pode estar apertado do jeito que for. Mas a oração você consegue fazer. Pronunciar o nome de Jeová na sua mente, você consegue fazer. É a única coisa que Jeová e Satanás não conseguem mexer conosco. O poder que nós temos de fazer oração. Ele sabe que ele não pode tirar Jeová da nossa cabeça. Aí o que ele faz? Ele cria situações em volta que façam com que a gente esqueça de orar. E de momentos de tanta aflição que às vezes a gente fala assim, eu não estou conseguindo nem pronunciar as palavras na mente. Aí é hora de um irmão maduro, uma irmã madura, um amigo maduro, orar conosco. Porque talvez na grande tribulação que nós estamos às portas, nós vamos ter que estar de mão dada e alguém vai orar por nós. O maior exemplo que a gente fala de oração foi Jesus. Pega a sua Bíblia aí, vamos ver uma atitude de Jesus para comparar. Mateus no capítulo 26. Eu gosto muito dessa parte nessa ocasião aqui. Por quê? Porque Jesus ele deu várias lições aqui, mas uma delas é a mais importante. Mateus 26, o versículo 36, Jesus diz assim, olha, Jesus chegou então com eles, com seus discípulos, no versículo 36, quer dizer, Jesus chegou então com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentem aí, enquanto eu vou ali para orar. Que lição que a gente tira disso daqui? Enquanto eu vou ali para orar. Ele estava momentos antes de ser preso, aflito, ansioso, porque ele ia morrer como um criminoso blasfemador. Aquilo era um peso muito grande para ele. Aquilo era muito pesado para ele. Mas naquele momento ele não pensou assim, peraí, eu sou filho de Deus. Eu tenho superpoderes. Eu ressuscitei pessoas, dei de comer a pessoas. Eu sou a segunda criatura mais importante do universo. Ele não pensou nada disso. Ele falou assim, olha, no momento agora o que eu quero é a companhia do meu Pai. Por isso, o único lugar que a gente acha a companhia do nosso Pai é aonde? Orando. Aí ele se afastou para orar. A Bíblia diz aqui, no versículo 37, que no finalzinho do 37, diz que ele ficou tão triste e muito aflito. Acharam aí no finalzinho? Começou a ficar triste e muito aflito. Porque estava pesado morrer como um blasfemador de Jeová. Estava tão pesado que no relato paralelo de Lucas, diz que ele começou a suar sangue.
Você imagina a aflição de uma pessoa a ponto dela suar sangue. Por isso que ele falou, Pai, se você puder, olha a pronúncia dele. Ele não falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice, como muitos colocaram, não. Se o Senhor puder, tira de mim esse cálice. Eu aceito o que eu estou fazendo, mas se puder, tira. Mas Jesus sabia que quando ele orava, Jeová escutava. Porque quando Ana orou, Samuel, Davi, Jesus estava onde? Ele sabia, ele estava do lado do pai dele, ele sabia que ele estava escutando a oração, e Jesus sabia que Jeová estava escutando a oração dele. Agora você imagina um alívio que Jesus teve quando Jeová mandou um anjo, que provavelmente conviveu com Jesus. Esse anjo botou a mão no ombro dele e falou assim, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque você não vai morrer como um blasfemador. Você não está causando vitupério ao nome do nosso Pai Jeová. Por outro lado, a sua morte vai dar vindicação e soberania de Jeová. Isso deve ter tirado um peso das costas de Jesus, a ponto de, depois da oração, ele dizer as palavras que estão no versículo 46. Vira a página aí. Ele diz assim, olha, Jesus dizendo para os discípulos, né? Levantem-se, vamos embora. Aquele que me trai está chegando. Qual que é o ponto aqui? Levanta. Já que eu tenho que morrer mesmo, já que eu tenho que ser preso, levanta e vamos. E o que isso serve para nós? Levanta. A gente ora, suplica, chora, mas a gente levanta e vai trabalhar, a gente levanta e vai para o campo, a gente levanta e vai fazer as atividades que a gente precisa fazer, porque a gente confia que Jeová está vendo aquilo tudo. E que ele tem o poder de nos salvar. E que Satanás quer fazer o quê? Lembra do menino, da brincadeira? Qual a única coisa que impede aquela criança ou aquele menino ou menina de brincar? O medo de cair. O medo, ele pode vir correndo, na hora que ele vê, ele para. O medo paralisa. É a única coisa que faz com que ele não brinque. E a única coisa que faz com que a gente, como cristão, não confie em Jeová. A gente chegar e ficar com medo. Não confiar que ele vai estar ali esperando você pular. E quantas vezes você tem pulado? Eu, você, será que a gente está pulando? Ou eu prefiro não brincar? É natural do ser humano sentir desse jeito. Por isso que a gente tem que botar os interesses espirituais como o principal assunto nas nossas orações. As nossas dificuldades também como o principal assunto das nossas orações. Pedir força, pedir para continuar, que a gente continue fazendo o que é necessário. Porque da mesma maneira que Jeová disse para Ezequias, para Noé, não tenha medo, ele fala para a gente hoje. Não tenha medo. Às vezes ele fala através do Alex aqui da tribuna, às vezes ele fala através do estudo da revista, ou outro irmão que vai vir dar o discurso aqui, ou na assembleia, ou num congresso. Ele fala, não tenha medo, confie. Mas isso depende da nossa fé. E Satanás sabe que quanto mais minar a nossa fé, mais a gente entra em tristeza, perde alegria, fica ansioso e fica deprimido. Então isso é importante e a gente tem que lembrar também que hoje a única coisa que para é o medo. E que a nossa reação à dificuldade mostra o tanto que a gente confia em Jeová. É aquela história, olha, eu já fiz de tudo. Ezequias não aumentou a muralha, não fez mais armas, não desviou a água. Dali para frente ele podia fazer mais alguma coisa? Não. Às vezes a gente vai ter que fazer o que pode, mas dali para frente é quem? Jeová. E a gente tem que confiar que ele vai estar ali para fazer isso. Então lembre que, de vez em quando, apesar da brincadeira ela ser perigosa, a gente tem que pular nos braços de Jeová. E lá no meio do milênio, quando a gente ficar pensando assim, eu quero conhecer Davi, eu quero conhecer Moisés, eu quero conhecer Noé. Você pode ter certeza absoluta que vai ter muita gente querendo conhecer todos nós.
Porque nós somos parte de um povo que tem o maior privilégio da história humana. Nós provavelmente vamos ser sobreviventes de uma grande tribulação e do Armagedon. Então, quando você estiver passando do outro lado da rua, alguém vai cochichar assim, olha, aquela ali, ó, ela passou por aquela tribulação toda, ela é daqueles que foram resgatados. Ninguém vai estar lembrando de Davi e Noé. Eles é que vão correr atrás da gente, preocupar como é que foi. Porque hoje nós usamos exemplos dele, mas lá eles vão usar os nossos. Então não desanime. Confie em Jeová. E não se prive de pular nos braços dele quando você vê ele lá embaixo preparado para te segurar.